Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria chamar você que está aí deste lado a refletir comigo um pouco acerca de Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão que é vida. Jesus, o pão que dá a vida. E antes de entrarmos talvez mais propriamente no texto do Evangelho que fala de Jesus, esse pão que dá a vida e que é a vida, queria lembrar uma história que ouvimos certa vez e que nos alimentou tanto e que eu gostaria e tenho quase certeza que também te vai alimentar. Certa vez um médico faleceu pouco antes de completar 90 anos. E com muita tristeza e dor no coração, os seus 3 filhos o acompanharam até a sepultura. Passada uma semana, encontraram uma série de preciosidades, muito bem guardadas pelo pai, num pequeno armário que ele tinha lá em casa. Dentre essas preciosidades havia um pedaço de pão. Sim, era um pedaço de pão seco e duro. Os filhos olharam para aquele pedaço de pão cheio de rachaduras, duro como se fosse uma pedra, e perguntaram-se uns aos outros como é que esse pão se encontrava entre as preciosidades do nosso Pai. Nenhum deles sabia lhes responder. Eles então perguntaram à velha empregada que por muitos anos cuidara da casa do Pai. Ela deu a resposta dizendo: nos tempos da guerra havia muita fome. A comida era escassa e o pai adoecera. Necessitava de alimento. Alimento que o fortalecesse. E certo dia um velho amigo o visitou e lhe deu aquele pedaço do pão. O médico doente, porém, recusou-se a comê-lo. Mandou que fosse levado para a vizinha, cujo filho também estava doente. E disse assim: eu já sou velho, mas aquela criança ainda está no começo da vida. A vizinha agradeceu, mas logo mandou o pão para um viúvo idoso que encontrara refúgio num cantinho do sótão. Só que o pão também não ficou ali. O idoso viúvo levou o pedaço de pão até a sua filha, que morava com 2 crianças num porão não muito longe dali. Esta, porém, ao receber aquele bocado de pão, viu a possibilidade de prestar um favor ao velho médico que estava doente, como sinal de gratidão por ter tratado das suas crianças sem nunca ter cobrado pelas consultas. O médico ficou profundamente emocionado e disse: enquanto permanecer vivo entre nós o amor que reparte o seu último pedaço de pão, não temo pelo nosso futuro. Este pão saciou a fome de muitas pessoas, sem que ninguém tivesse comido dele um pedacinho sequer. Vamos guardá-lo bem. E quando o desânimo quiser se abater sobre nós, olhemos para ele. Essa história comoveu-me profundamente o coração. E pensei naquilo que Jesus nos quer trazer neste dia.
O pão talvez seja o alimento mais consumido por todos. O pão faz parte da nossa alimentação diária. E é interessante que há uma variedade tão grande de pães, não é? A gente entra assim numa pastelaria ou num supermercado ou mesmo numa padaria e vê ali uma diversidade de pães que é encantadora. E aquele pão pequeno foi guardado para que no momento em que as pessoas se desanimassem, elas pudessem olhar para aquilo e pensar, por causa do amor de todos estes que receberam e que decidiram repartir, ninguém deixou de ter, ninguém o comeu, mas a solidariedade e o amor foi tamanho que comoveu o coração de cada um daqueles que ia recebendo. E aquele pão ficou guardado como sinal. Sinal de solidariedade, sinal de amor. E meus queridos, nós estamos vivendo num tempo em que a solidariedade ela é demasiada necessária para este nosso mundo. Nós não podemos pensar somente em nós próprios. Nós não podemos ter o egoísmo de pensar que nós somos os mais necessitados. Há tantas pessoas que precisam mais do que nós. Jesus é este pão da vida que quer saciar a nossa fome, que quer nos alimentar. Jesus é o pão que desceu do céu para alimentar o seu povo, para nos suprir, para nos sustentar, para nos animar no tempo em que nós nos sentirmos desanimados. Aquele pão físico que foi partilhado por tantos e que finalmente chegou na mão daquele que saíra em primeiro lugar, é guardado como sinal de amor e de partilha. Mas o Senhor Jesus, este que é o nosso pão vivo que desceu do céu, não pode, não deve, nem quer ser guardado por nós dentro de um armário, enrolado talvez num guardanapo muito precioso e deixado lá. Porque Jesus precisa ser o alimento de tantos outros. O alimento que vai fortalecer, o alimento que vai sustentar, o alimento que vai suprir a necessidade. Você tem fome do quê? Do pão de centeio? Do pão de alfarrobas? Do pão integral? Do pão branco? Você tem fome do pão do céu? Do pão que desceu do céu? Do pão que repartiu o seu corpo para nos alimentar, para nos suprir, para nos sustentar? Você já foi alimentado pelo pão do céu? Se sim, tem repartido este pão com outros? Jesus quer ser repartido. Jesus quer ser comido por outros. Jesus quer ser o alimento de outros. Enquanto houver pão, ninguém será desanimado. Enquanto o amor existir entre o mundo, entre nós, nós não devemos temer pelo futuro. Oxalá que este mesmo amor que foi sendo passado de um para o outro, no mesmo pedaço de pão, também possa invadir o nosso ser e o nosso coração de tal maneira, meus queridos, que nós possamos levar o pão da vida àqueles que estão famintos de Deus. Há hoje muitas fomes na terra. A fome de paz, a fome de amor, a fome de esperança, a fome da certeza de que as coisas podem melhorar. Mas se tu estiveres guardando o teu pedaço de pão
dentro do armário, como uma preciosidade e que não pode ser repartido, talvez. Fique velho, fique bolorado, fique rachado e não alimente ninguém. O pão da vida não quer ser guardado no teu armário. O pão da vida quer que tu partilhe, que tu compartilhe, que tu distribua, que tu dê ao outro. Que o amor do Senhor Jesus Cristo te atraia. Que o poder do Senhor Jesus Cristo te fortaleça para o seu serviço. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja contigo e contigo permaneça para sempre. Amém.